Deu uma piscada. Acendeu. Bom, está aqui ao meu lado o senador da República, Mozarido Cavalcante, de Roraima. Ele que formou em medicina em 1969 aqui na UFPA e está de volta hoje, dia 19 de abril de 2010. E o senador, em 2008, no dia 18 de fevereiro de 2008, ele já havia me concedido aqui uma entrevista para o site e o blog Jornalismo Político para discutir um pouco sobre a divisão do Estado do Pará. Ele veio a convite do presidente da Assembleia Legislativa Maçônica, José Maria Martins, para falar para a maçonaria sobre a divisão do Pará. Bom, senador, em primeiro lugar, grato mais uma vez de nós estarmos aqui batendo esse papo bem amigável e explicar para o povo do Pará que o seu projeto não é pela divisão, é simplesmente pela a consulta popular através do plebiscito para mostrar se o povo quer ou não quer a divisão. Trouxe muita polêmica esse assunto, principalmente na região nordeste do estado, que é uma região muito carente, sobre essa divisão. Falando aí um pouco sobre os pontos da riqueza do estado, onde está, né? E quem será beneficiado. O senhor poderia dizer para a gente o que se passa nesse plebiscito, quem vai sair ganhando, quem não vai, como que saiu essa ideia de fazer esse plebiscito, já que é de sua autoria, a divisão do Mato Grosso, a divisão de Goiás. Agora o senhor pede novamente, do Amazonas, o senhor pede agora uma consulta novamente para redividir o Mato Grosso, redividir o estado de Goiás. O senhor poderia dizer para a gente como o senhor pretende conseguir mais essa vitória dentro da sua carreira política? Bom, veja bem, eu quero deixar bem claro que eu tenho pelo Pará uma estima muito grande. Como você frisou, eu estudei aqui nos colégios Paz de Carvalho, fiz meu curso de medicina aqui na Universidade Federal do Pará, me formei e voltei para a minha terra, que é Roraima. Eu nasci em Roraima e toda a minha vida profissional como médico, depois política, como deputado federal, como senador, é em Roraima. Agora, se eu sou um senador da República, um senador da Amazônia, eu não posso me preocupar só com o meu estado. Se eu me preocupar só com o meu estado, eu não vou ajudar o meu estado. Porque o meu estado está dentro de uma região que tem graves problemas e graves desenvolvimento. Então, primeiro, é preciso, como você colocou bem claro, dizer que o projeto que eu apresentei autoriza a realização de um plebiscito para que a população, isto é, o povo, diga se quer ou não quer a criação de novos estados pela redivisão do Pará. Vamos dizer que o Pará já foi dividido duas vezes. Quando era a grande província de Maranhão do Pará, que envolvia, portanto, Maranhão, Paraná, Amazonas, passou depois por uma divisão, passou a ser Grande Pará. Depois, o Pará abrangia Amazonas e Pará e Amazonas. Depois houve uma divisão de novo, uma redivisão nesse caso, ficou o estado do Amazonas e o estado do Pará. Então, na verdade, o que nós estamos propondo é fazer uma proposta de convocatória de plebiscito para que a população diga, no caso do meu projeto aqui no Pará, é o projeto da convocação do plebiscito para dizer se o povo quer ou não a criação do estado do Tapajós, no oeste do Pará. E eu fui relator do projeto, apresentado pelo senador Leomar Quintanilha, que é do Tocantins, portanto, também de um estado fruto de uma redivisão territorial, que foi a redivisão de Goiás, que criou o Tocantins no norte. Eu fui o relator e dei o parecer favorável, porque como é que se pode ser contra a realização do plebiscito? Uma coisa é ser contra a redivisão, uma coisa é ser contra a criação do novo estado. Agora, ser contra que o povo diga se quer ou não quer, é uma espécie de ditadura. Seria um cerceamento coletivo. Exatamente, quer dizer, a Câmara dos Deputados está hoje, desde 92, com o projeto do deputado Giovanni Queiroz apresentado, e nunca apreciou. Os meus projetos são de 1999, foram aprovados no Senado em 2000, portanto, estou na Câmara desde 2000, portanto, há 10 anos, e a Câmara não aprova. Mas o que a Câmara aprovando vai acontecer? Vai se marcar um plebiscito e aí o povo vai ter que votar. Quer ou não quer? Se o povo disser que não quer, acabou, morreu a história.
Então, quem criará ou não criará o Estado, os estados que estão propostos, será o povo do Pará. Todo o povo do Pará. E quero deixar bem claro também, não sei se você já ia perguntar isso, mas já vou adiantar. Foi aprovado há poucos dias atrás a urgência para apreciação dos projetos. Somente a urgência? A urgência. É possível esclarecer. A urgência significa o seguinte: esses projetos agora têm prioridade para serem votados. Não está garantido que eles vão ser votados e aprovados. Eles podem ser votados e rejeitados. Se a Câmara rejeitar, eu acho um absurdo, repito, porque ali não está se discutindo ainda, a criação está se discutindo um plebiscito, quer dizer, uma eleição popular, como foi o plebiscito do desarmamento, o povo dizer se quer ou não quer. Se o povo disser que quer, aí sim, começa um processo que levará vários anos para que realmente se instale em novos estados. Então, ou seja, se disserem não a esse plebiscito, basicamente é um cerceamento dos políticos com o estado do Pará, correto? Perfeitamente. O povo está sendo realmente colocado de canto. Perfeitamente. E sabe quem mais não quer a criação desses estados? Não é a população do Nordeste do Pará ou do Leste do Pará. Quem mais não quer são os estados de São Paulo, do Rio e de Minas, porque querem ter o domínio político da Câmara. Hoje, esses três estados têm a maioria dos deputados da Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, o filé sempre vai para esses estados, para a região que já é rica. E a carne de pescoço fica aqui com a região norte. Então, se nós fizermos a redivisão territorial, para eles é ruim. Por que é ruim para eles? Porque, por exemplo, se o Pará for redividido e criar, portanto, o estado do Tapajós e o estado de Carajás, nós vamos ter, ao invés de 3 senadores, 9 senadores na região. 9 senadores, São Paulo só tem 3. Então, eles não querem isso. É evidente que não querem. Não querem, por exemplo, o estado do Pará, que vai ser menor, vai ter menos deputados federais. Vai ter deputado federal lá em Carajás, vai ter deputado federal em Tapajós. Mais ou menos a matemática vai ser o seguinte: esses 3 estados juntos vão ter mais ou menos o mesmo número de deputados, um pouco mais do que hoje tem o Pará. Então, no fundo, não há como perder. Bom, no dia 18 agora de abril, ele concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Educativa FM, no programa Bastidores do Poder, e após essa entrevista, foi uma repercussão muito grande na região, choveu de telefonemas, foram mais de 40 telefonemas pedindo explicação. Mas nós já conversamos nos bastidores, vamos fazer uma outra entrevista, se Deus quiser, dentro da rádio mesmo, né? Então, várias pessoas me pediram para fazer algumas perguntas, né? Alguns empresários, alguns professores. Então, a primeira pergunta é a seguinte: a divisão do Pará não representará a repartição só da pobreza para a grande maioria e a concentração de mais riqueza na mão de poucas pessoas? Eu pergunto o seguinte: as riquezas que estão hoje lá na região de Carajás, que estão lá na região de Altamira, enfim, do oeste do Pará, está melhorando a qualidade de vida dessas pessoas que estão pobres aqui nessa região? Tem melhorado? Não tem. Não tem melhorado. Principalmente na nossa região Nordeste. Pois é, se não tem melhorado durante todo esse tempo que essas riquezas estão aí disponíveis para o estado do Pará, então é lógico que não há alteração. Ao contrário, vai haver alteração para melhor. Por quê? Porque o fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios, vai ficar mais concentrado aqui, onde tem maior população, e, portanto, se é que tem mais pobreza, o IDH é mais baixo. Então, na verdade, o FPE, o governador do Pará, vai precisar mais gastar dinheiro lá com Santarém, lá com Altamira, não vai ter que gastar dinheiro mais lá em Marabá. Portanto, na verdade, quando você tem uma grande extensão de terras para administrar, você termina administrando mal. É o caso, por exemplo, da saúde, que eu sou médico, vou dizer aqui. Eu estudei aqui e pratiquei medicina na Santa Casa. Naquela época já era assim. As pessoas vinham lá do fim do Pará para se tratar aqui na Santa Casa, porque não tinha hospital nessa região. Há pouco tempo houve aqui um problema com um bebê em Santa Casa, e veio uma comissão do Senado da qual eu participei. E vim fazer com muito prazer, porque muito prazer mesmo, quer dizer, com muito empenho, porque se tratava de um lugar onde eu aprendi medicina e veio a Santa Casa aqui. E o que é que eu vi? A mesma coisa que do tempo que eu estudei. A Santa Casa superlotada. Por quê? Porque os prefeitos ao redor de Belém não têm estrutura para fazer hospital. Não tem hospital, por exemplo,
O Santarém, recentemente, no governo Jatene foi que se construiu um hospital. Que foi inaugurado e o governo Ana Júlia deixou parado. Pois é, então veja você, durante todo esse tempo, Santarém não tinha um hospital que prestasse. Então as pessoas adoeciam em Santarém, qual era o grande coisa que o médico podia fazer? Encaminhar para Belém. Então nós temos que mudar essa realidade. Eu sempre dou exemplos positivos de todas as redivisões que aconteceram no Brasil. Às vésperas de ser aprovado o plebiscito, sobre um tema que a população pouco nada sabe, não seria aconselhável fazer um estudo mais minucioso, avaliando os pós e contras dessa divisão, a fim de evitar um desgaste político para o senhor na nossa região? Bom, primeiro eu não estou preocupado com ganho ou perda política, digamos, no Pará, porque eu não sou político do Pará, eu não vou ser candidato a governador do Carajás, se for criado, nem do Tapajós, a minha vida política é em Roraima. Mas eu repito, eu estou pensando a região como um todo. Hoje na Amazônia, nós somos 61% do território nacional. Nós temos 25 milhões de habitantes. Nós temos 11 milhões de eleitores. Mas sabe quanto é que nós representamos na economia do país? 8% da economia do país, chamado PIB. Então, para o presidente da República, para o dirigente da nação, infelizmente, nós não somos nada. E nós não podemos nos conformar com isso. Então nós temos que inverter esse processo e mostrar, olha, o Amazonas sozinho é maior do que os 7 estados do Sul e Sudeste juntos. E o Pará é a mesma área dos 7 estados do Sul e Sudeste juntos. E quem é mais rico? É o Amazonas, o Pará ou os 7 estados do Sul e Sudeste? Os 7 estados. Evidente. Senador, considerando que com essa divisão passaríamos de pobres para miseráveis, excluídos para esquecidos, o senhor não acha que, principalmente para nós aqui da região Nordeste, votar a favor dessa divisão não seria um tiro no pé? Eu entendo que quando houver a aprovação do plebiscito, vai haver uma campanha, vai ser de televisão, de rádio, e aí as pessoas que são a favor têm que mostrar as vantagens, as pessoas que são contra têm que mostrar as desvantagens. E eu acho que aqui, quando eu estou apenas expondo as minhas ideias, eu estou impondo as minhas ideias. Porque eu acho que é importante que a campanha seja feita nesse sentido. Não se transformar numa luta de grupos políticos A e B contra grupos B e C. A questão é o seguinte, esses dados têm que estar disponíveis, já estão, pode ser levado à população, para que a população tome conhecimento. Realmente, a população pobre vai empobrecer mais? E eu pergunto, ela enriqueceu durante todo esse tempo separado desse tamanho? É uma incógnita. O senhor poderia me dizer quais seriam os benefícios, os prós e os contras para essa divisão? Posso dar, inclusive, com exemplos práticos. Por exemplo, o Tocantins, o Mato Grosso do Sul, que eram a parte pobre dos estados do Mato Grosso e de Goiás, hoje são estados muito bons. E os estados que remanesceram, quer dizer, portanto, o antigo do estado do Mato Grosso e o antigo estado de Goiás, melhoraram, porque digamos assim, a administração se tornou mais próxima do cidadão, os recursos passaram a ser gastos numa região menor. Então é lógico que só tem vantagem, porque a população hoje do Nordeste do Pará, como a população do Oeste do Pará, não tem uma assistência adequada do governo do Pará. Por quê? Porque o estado é muito grande para se administrar. E quem paga o pato, sabe quem é? É o cidadão que mora mais longe, mas mesmo que mora em Belém, porque falta dinheiro para dar condições de saúde, de educação, de segurança para as pessoas. Senador, isso aqui é um pouquinho, vai direto para a classe dos políticos aqui da nossa região, que do estado do Pará. Em algum momento desse processo não correria o risco dessa divisão deixar de ser movida pelos interesses do povo e passar a ser de interesse político? Não é mais interesse político de criar mais cargos públicos, criar mais interesses de fulano de tal quer ser governador, fulano de tal quer ser deputado daquela região, porque não conseguiu se eleger no estado do Pará, só com essa divisão, que ele poderia ter uma chance? Eu não entendo assim, porque, veja bem, primeiro, que quem vai dizer sim ou não são só os políticos. O político vão votar também, mas quem vai votar é o povo que vai ser decisivo nessa votação. E outra coisa, se vamos ter mais governadores e tal, é ruim ou é bom? A população tem que analisar. Agora, o importante é saber assim, você, que
que sofre com falta de saúde, educação, segurança, está bem durante todo esse tempo que o Pará está assim? Vamos fazer uma pausa aqui nesse bloco, já já vamos fazer esse segundo bloco com outros questionamentos de várias pessoas da região nordeste do estado do Pará.